Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e vamos falar sobre as coberturas obrigatórias de tratamento psiquiátrico pelas operadoras de saúde. Mas antes de falar sobre esse tema, já me segue aqui, compartilha, ativa o sininho, faz tudo isso que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer, para que mais pessoas tenham acesso à informação e possam vencer os planos de saúde, porque, como eu sempre falo, estamos sentados em lados opostos da mesa, infelizmente. Vamos lá. Setembro, como vocês sabem, é o mês de prevenção ao suicídio, né? A campanha nacional de prevenção ao suicídio, que é muito importante. As doenças mentais sempre foram marginalizadas no país e ainda são. Eu atendo casos assim de saúde mental que acabam desaguando em crimes graves, até homicídio, porque essa pessoa não recebeu o tratamento adequado. Foi por isso que se criou também essa campanha, né? Para que essas doenças de saúde mental sejam efetivamente tratadas. Essas pessoas recebam os tratamentos de que precisam, que merecem, como qualquer outra doença. E aí, em relação aos usuários de planos de saúde, é importante você saber que existem muitas garantias para aquelas pessoas que têm direito, que precisam fazer o tratamento, apesar da rede desses planos de saúde, da maioria das operadoras de plano de saúde, não ser suficiente. E aí, para começar, você tem que saber que você tem direito a consultas ilimitadas com psicólogo, com psiquiatra. A operadora não pode limitar o número de consultas como fazia antigamente. Antigamente, a operadora dizia que você tinha direito a 10 consultas em um ano. Gente, isso seria um absurdo sem tamanho, porque imagina, o objetivo do plano de saúde, do contrato, é prestar assistência médica até a alta do paciente. Se o paciente precisa, por exemplo, um paciente que está aí com risco de suicídio, precisa de pelo menos 2 consultas com psicólogo, né, 2 consultas de terapia por semana. A cobertura do plano de saúde vai durar 1 mês e meio, menos que isso. E aí depois ele fica jogado à própria sorte. Não, não pode ser assim. O STJ já estabeleceu que não existe limitação para cobertura de tratamento psiquiátrico em relação ao número de sessões, né? Tanto em relação à própria consulta com o psiquiatra, quanto em relação ao número de sessões aí com psicólogo e com os outros profissionais que forem indicados para esse tratamento de saúde mental. Outra coisa importante que você precisa saber é que a operadora de plano de saúde tem um prazo máximo para garantir o acesso a esse tratamento. O que acontece na maioria das vezes é que você solicita ou procura um psiquiatra ali, vai agendar, né? Vamos imaginar. Estou precisando de um psiquiatra, pego aqui a lista de psiquiatras do plano e vou ligando de um por um para tentar agendar essa consulta. Na maioria das vezes, a agenda desse médico está para daqui a 3 meses. E aí, o que você tem que fazer nesse caso é entrar em contato direto com a operadora por meio do saque e dizer que precisa de uma consulta e que exige que seja atendido o prazo máximo da ANS. E de acordo com a ANS, inclusive está previsto em resolução normativa, o prazo máximo para você ter acesso a esse atendimento, não é para ser agendado, é para ter acesso a esse atendimento é de 14 dias úteis. Então, se você liga hoje, em até 14 dias úteis você tem que ter realizado essa consulta. Isso para psiquiatra. Se for em relação a psicólogo, o prazo é de até 10 dias úteis, tá? A maioria das operadoras não cumpre esses prazos. E aí, o que você pode fazer, o que deve fazer primeiro reclamar na ANS. Você pode abrir uma NIP, que é uma espécie de procedimento administrativo aí para reclamar do descumprimento desse prazo. E a operadora pode inclusive ser multada porque não está cumprindo os prazos previstos em resolução da ANS. Mas você também vai ter direito a acessar esse tratamento fora da rede credenciada, integralmente custeado pela operadora. Obviamente que você não vai conseguir isso administrativamente. Você vai precisar procurar um advogado especialista para entrar com a ação e garantir que esse atendimento seja feito realmente dentro dos prazos estabelecidos, na forma que foi prescrito para você, sem qualquer limitação e mesmo fora da rede credenciada, seja mediante reembolso ou seja mediante custeio direto. E aqui vou te dar uma dica. O ideal é que na ação seja feito o pedido para custeio direto, para que a transferência seja feita direto, o pagamento seja feito direto para o profissional. Porque quando é por reembolso, às vezes o paciente não consegue fazer esse tratamento
porque não tem condições de pagar, né, de fazer o desembolso do valor. Uma consulta com um psiquiatra facilmente chega a 700, 900 reais. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar uma ou até 4 consultas dessa no mês, que algumas pessoas precisam, né? Do mesmo jeito, um tratamento com psicólogo não é algo barato, e as pessoas nem sempre têm o valor necessário para fazer o desembolso, comprovar e ainda aguardar 30 dias para, com sorte, receber o reembolso da operadora. E aí, outra dica para você é que, se não for cumprida a tutela de urgência, o que está acontecendo com bastante frequência, você vai pedir não só o bloqueio do valor necessário para cobrir aquele tratamento, mas também a suspensão, que seja determinada a suspensão da comercialização de novos contratos pela operadora de plano de saúde. Esse é um tema que eu vou tratar com detalhes em outro vídeo, mas só para resumir aqui, as operadoras não têm cumprido, basicamente, decisões judiciais. Resolveram que não tem mais que cumprir decisão judicial. Um completo absurdo. E aí, nesses casos, a gente consegue, não nesses casos de descumprimento, a gente consegue efetivar o direito por meio de bloqueios, mas acaba sendo muito penoso, né? Porque todo mês ou a cada 3 meses você tem que ir lá e solicitar o bloqueio, o juiz vai lá, bloqueia o valor na conta da operadora para depois transferir o alvará, e fazer a expedição do alvará de transferência. Isso muitas vezes acaba interrompendo o tratamento, e se a pessoa está com a doença mental grave, ela não pode ter esse tratamento interrompido. E aí, o que eu tenho optado por fazer é pedir que o juiz determine que, em caso de descumprimento da tutela de urgência, seja determinada a suspensão da comercialização de novos contratos, porque isso sim vai doer no bolso da operadora. Imagina só ela ficar proibida de vender qualquer outro plano de saúde, vai deixar de entrar dinheiro, e isso vai obrigá-la a cumprir a tutela de urgência e garantir o seu direito, o direito desse paciente ao tratamento psiquiátrico, a todo tratamento de saúde mental de que ele precisa. Eu espero ter contribuído e te aguardo no próximo vídeo. Lembrando que toda segunda-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo no canal. Não deixa de se inscrever para você receber a notificação. Me segue também lá no @edvanebastos no Instagram, que eu produzo conteúdo todos os dias sobre direito da saúde. E se você tiver alguma dúvida sobre esse ou outro tema de direito da saúde, é só colocar aqui, mandar mensagem lá, vou ter o maior prazer de te responder. Um último recado: se você está com algum problema de saúde mental, não é bobagem, não deixe para lá, não é besteira. Saúde mental é um problema de verdade, são doenças reais e não doenças inventadas. Não fique com medo ou com vergonha de procurar um especialista. Você precisa e você tem direito a fazer seu tratamento.